Quais são as perspectivas para as commodities agrícolas para o início do ano de 2022? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Adelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema de hoje, já que nós estamos chegando no fim de ano, logo logo começam as festividades, começa a chegar aquela incerteza, principalmente para nós produtores rurais, de como que estarão os preços da soja e do milho, principalmente, que são as duas principais culturas de verão aqui do Brasil, já para o início do próximo ano. E esse ano de 2021 foi um ano turbulento, ele teria que ter sido muito calmo para a gente dizer que foi um ano turbulento. Nós vimos uma escalada muito forte nos preços das commodities no início do ano, depois veio uma retomada de preços muito alta, retomada não, né? Veio uma escalada, um rally de alta nos preços dos fertilizantes, que acabou colocando o mercado em extrema atenção, extrema apreensão com relação aos custos de produção. E aparentemente nós estávamos saindo da pandemia do Covid até o surgimento dessa nova variante Omicron, que acaba trazendo alguma incerteza no mercado nesse momento. Mas com os custos de produção tão elevados como nós estamos tendo agora, o clima que aparentemente estava muito bom no início do plantio, realmente mostrou as caras do Laninha agora nesse finalzinho de plantio aqui no Brasil, principalmente na região sul do Brasil, com o estado do Rio Grande do Sul sofrendo bastante na cultura do milho, o oeste do Paraná sofrendo bastante também para a soja e para o milho. Então, algumas incertezas eles pairam no mercado nesse momento. E a ideia do vídeo de hoje é trazer alguns dados para pelo menos nos dar um norte com relação aos riscos do que pode acontecer no início do ano. Então, o vídeo de hoje ele tem justamente essa intenção. Mostrar os dados não é bater o martelo, cravar o que vai acontecer no início do próximo ano, isso nós não temos como prever, mas alguns dados podem nos mostrar justamente uma tendência para onde que podem ir os preços e é justamente o que eu vou mostrar para vocês. O primeiro dado que nós vamos começar olhando no vídeo de hoje é o clima. O clima que no início do plantio, lá em setembro, estava um clima extremamente bom, muito bom. Realmente vieram chuvas no momento certo, pararam as chuvas no momento certo e o avanço do plantio no Brasil foi fenomenal. Nesse momento, estou gravando o vídeo hoje, 14 de dezembro, o plantio da soja já está virtualmente encerrado e o plantio do milho ele está com 86, 87% já concluído. Então, agora nós entramos no mercado climático aqui no Brasil para o desenvolvimento vegetativo dessas duas culturas. Porém, lá no Rio Grande do Sul, nós estamos com uma condição de seca severa, uma condição hídrica muito complicada, com alguns produtores já cortando o milho que está em campo e buscando acelerar o plantio da soja para tentar pegar uma janela climática um pouco melhor neste finalzinho de ano. A Argentina ela foi pelo mesmo caminho, ela adiou o plantio e agora ela está fazendo uma blitz de plantio correndo atrás desse tempo perdido no meio do programa de plantio argentino para tentar pegar um clima um pouco melhor para tentar evitar alguma quebra que possa vir a acontecer. Esse ano nós imaginávamos que o Laninha ele não se apresentaria da maneira que se apresentou no último ano. Porém, ele chegou agora realmente e mostrou as suas caras de uma maneira muito forte. O Laninha, ele é o resfriamento das águas do Pacífico nesta região aqui central do globo. As temperaturas elas vão abaixo de zero e os ventos que saem daqui dessa região central para os polos, eles acabam mudando a dinâmica climática global realmente, não é só aqui no Brasil, mas globalmente ele acaba interferindo no clima. No ano passado, de 2019 para 2020, desculpa, de 2020 para 2021, no finalzinho de 2020, nós tivemos uma seca também muito forte no finalzinho do ano, foi onde atrapalhou até o desenvolvimento da florada, do pegamento do café. Então a gente já tinha uma quebra colocada no café já desde 2020 que poderia vir a ocorrer.
E em janeiro ele trouxe muita chuva que acabou atrapalhando inclusive os trabalhos de campo para a colheita de soja. Até o nosso programa de exportação esse ano ele começou bem mais tarde, com mais de 30 dias de atraso, porque justamente o trabalho no campo atrasando, a soja chegou ao porto em um período muito tarde. Isso acabou levando a demanda até para os Estados Unidos. E isso gerou uma expectativa de um estoque maior de soja para exportação neste fim de ano. E esse ano nós acreditávamos, até pelo menos o mês de outubro, começo do mês de novembro, que nós não teríamos um laninha tão forte. Infelizmente ele chegou. Então, quando nós olhamos o gráfico, o ENSO, que é o gráfico que acaba medindo a intensidade do laninha, nós vamos perceber aqui que ele está trabalhando nessa curva abaixo do zero aqui novamente, e ele está bem abaixo. Então, realmente, nós vamos ter o laninha de uma maneira mais intensa. Isso vai afetar, já está afetando agora o desenvolvimento do milho lá no Rio Grande do Sul, mas a perspectiva dos climatologistas, de quem entenda realmente do assunto, é que levar até o início de junho, assim como foi este ano. Se ele for realmente na mesma intensidade até o meio do ano, ele vai acabar pegando o desenvolvimento do café aqui no momento que está frutificando, os cafezais pode ter um prejuízo. Ele traz um risco de geadas muito forte no meio do ano, entre junho, julho e agosto. Foi o que aconteceu nesse ano. Tivemos 3 dias ou 3 geadas extremamente fortes que acabaram queimando canaviais, acabou prejudicando demais as cotações do café. Foi até o principal vetor que fez os preços superarem os 200 centavos, e agora a gente está trabalhando na faixa de 250 centavos de dólar por libra-peso, algo que não acontecia desde 2014. E essa condição climática, ele pode pegar o milho safrinha do ano que vem. Então é algo que realmente ele pede muita atenção. Esse aqui é o mapa climático do dia de hoje, mas ele faz uma previsão para os próximos 5 dias. Aqui, no caso, ele marca os horários, mas ele ainda está com uma seca bem aqui no finalzinho do Rio Grande do Sul, mas ele já trouxe uma chuva. Então, hoje deve ter chovido em alguma região agora, deve estar até chovendo nesse momento que eu estou gravando o vídeo lá no Rio Grande do Sul. E para os próximos dias, ele vai trazer uma chuva bem intensa aqui, que pode acabar firmando a lavoura lá, evitando, limitando essas quebras. E os produtores que conseguiram colocar a soja no campo, eles devem ter um momento bom para a soja. E a chuva ela vai embora. Em 15 dias aproximadamente, a chuva ela já começa a sair. Então, o clima realmente ele acaba preocupando nesse momento. Outro fator que acabou complicando muito a questão de custos de plantio, mas isso nós talvez não vamos sentir nesse momento, foi a escalada dos preços dos fertilizantes. Quando nós colocamos os preços futuros, por exemplo, vamos colocar nos Estados Unidos aqui a ureia na CBOT, a relação de troca da ureia como milho, não abriu as cotações, então eu fui no lugar errado. Vamos ver. Ah, ela tinha aberto aqui. A relação de troca com o milho, ó, você vê que o preço desse primeiro contrato aqui, 837 dólares por tonelada, ele acabou prejudicando demais a relação de troca com o milho. Hoje, essa relação de troca está acima de 60 sacas por tonelada de ureia. Só que nós vamos sentir esse fator aqui mais para a safrinha e para a safra verão de milho 23. Então, por enquanto, esse fator aqui ele não está tão preocupante para essa safra. O que pode acontecer, e é o que nós estamos sentindo com os produtores, a aplicação ela tem diminuído. Principalmente no café, que também demanda ureia na aplicação, alguns produtores vão fazer a primeira e a segunda aplicação só, e a terceira não, porque como já há uma quebra imputada à lavoura, o pegamento ele foi ruim, apesar de ter vindo uma florada maravilhosa, coisa para tirar foto realmente. Infelizmente, o pegamento, que é quando a flor ela vira aquela pontinha ali para fazer o fruto, para de onde vai sair o fruto, foi muito ruim, mostrando que aquelas geadas realmente afetaram a planta ou a planta de café.
Então, alguns produtores eles diminuíram a aplicação para guardar uma quantidade, uma tonelagem de fertilizantes para utilizar ou no safrinha, no caso do milho, ou para aplicação no final do ano que vem para o desenvolvimento do café. Então, esse fator, nesse momento aqui no Brasil, da alta dos fertilizantes, nós não vamos sentir. Então, esse é um fator que, para esta safra verão, a gente acaba tirando levemente do mapa. Com relação à produção de soja, a Conab, nós tivemos um aumento de área, então a gente vai olhar a área plantada aqui da soja. Nós estamos com uma perspectiva de um aumento aqui de quase 1,5 milhão de hectares aproximadamente, o que vai levar a nossa produção, segundo a Conab, a 142 milhões de toneladas. O USDA, ele tem números um pouco diferentes, ele tem uma produção maior, uma estimativa de produção maior aqui no Brasil. Então, ele está estimando 144 milhões de toneladas. É uma quantidade enorme de soja. Quando nós juntamos com a produção americana, que está estimada em 120 milhões de toneladas já para esta safra, e no caso da soja, o programa de exportação americano ele está mais lento em relação aos outros anos, porque houve aquela passagem do furacão Aida nos Estados Unidos no mês de setembro, interrompeu as atividades logísticas em Louisiana, que é os portos de New Orleans, o porto de New Orleans, o complexo portuário de New Orleans, da onde sai a maior parte da produção americana. Ficou mais de 30 dias sem exportações, sem embarques por ali. Essa demanda acabou vindo para o Brasil e foi o que, em parte, salvou o programa de exportação brasileiro. Então, nós vamos exportar uma quantidade maior do que o último ano, mas foi devido a esse fato do USDA, do furacão Aida ter passado lá pelos Estados Unidos. Então, esse é o relatório lá do USDA com relação à produtividade. O Brasil ele está com a produtividade estimada em 144 milhões de toneladas. Por que eu acho que nós vamos superar esse número? Porque o clima ele está muito favorável na principal região produtora do país, que é o Centro-Oeste. O norte do Mato Grosso do Sul está muito bom, Minas Gerais está muito bom. Do Centro-Leste do Paraná também está muito bom o clima. O problema maior, infelizmente, está no Rio Grande do Sul. As outras regiões eles estão com um clima muito favorável ao plantio. Como houve um incremento de área muito bom e chegou cedo essa soja, o plantio avançou muito bem, eu acredito que nós vamos superar esse número de 144 milhões de toneladas. A produção americana ela está estimada em 120 milhões de toneladas. Então, neste início de ano, nós devemos ter uma quantidade enorme de soja chegando ao mercado. Isso acaba colocando uma pressão baixista nos preços. Isso vai resolver o problema de estoque global que estava muito apertado? Não. O balanço ele vai continuar realmente apertado. Acho que é esses gráficos aqui que nós vamos conseguir ter, exatamente. Quando nós vamos ver a relação dos estoques e uso, ele está realmente, por que ele está maior? Essa aqui é a linha do ano passado, na última temporada, ele cresceu no finalzinho, e esse ano ele também cresceu um pouquinho aqui, que são aqueles 5 milhões de toneladas que foi feito o reajuste no último relatório do Departamento da Agricultura americano. Mas nós estamos abaixo de muitos anos, então o balanço está apertado. Os estoques finais projetados para a próxima safra continuam apertados. Esses são os estoques finais que vai passar desta safra agora para a próxima, e não houve uma grande alteração. Houve uma leve elevação, mas não houve uma grande alteração. Então, o balanço da soja, ele continua realmente ainda apertado. Aqui são as estimativas de produção, e aqui que é um fator importante, a China. Porque mesmo que o Brasil tenha 144 milhões de produção, a China tenha 120, os Estados Unidos tenha 120 milhões de produção, o fator está aqui. As importações chinesas que estão estimadas em 100 milhões. Houve uma redução em comparação com o ano passado, que foi de 104 milhões de toneladas. Mas há um fato interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar para vocês, que não é o crush. Vamos ver se é o crush. Eu vou tentar localizar enquanto eu vou falando com vocês, que é a questão dos estoques na China.
A China ela está com estoques muito baixos e ela vai precisar recompor esses estoques em algum momento. Nós não sabemos quando que esses estoques serão recompostos lá na China. Deixa eu ver se eu localizo esses dados. Aqui, Flow, metodologia, fundamentos, China, importe. Aqui, ó, achei. Ó. Parecia que ia demorar, mas eu encontrei. Os estoques na China, eles estão realmente em níveis historicamente. Ué, não foi encontrado? Eles estão em níveis aqui, historicamente muito baixos. Então a China ela precisará realmente comprar soja para fazer o esmagamento e poder recompor esses estoques aqui. Quando nós olhamos nesse gráfico, nós vamos perceber que realmente os estoques eles estão. Olha isso daqui. Da máximas que nós tivemos aqui para agora, nós temos uma queda muito forte. E esse valor ele terá que ser recomposto pelo menos até aqui. O que vai ditar a velocidade dessa recomposição de estoque vai acabar sendo as margens de processamento lá na China, que ainda elas estão positivas. Eu vou marcar esse ano para nós vermos como que sazonalmente nós estamos. Olha onde que está os nossos estoques aqui. Está sazonalmente os mais baixos desde 2015. Então a China ela precisará vir para as compras. Quando que ela virá para as compras? Eu acredito que na segunda quinzena de janeiro. Então nós temos para a soja alguns fatores baixistas, que é uma oferta muito maior do que inicialmente havia sido projetado, uma safra recorde do Brasil, com uma safra, a segunda maior safra da história americana, com o programa americano de exportação ficando mais curto, porque o Brasil está roubando essas vendas da soja lá para a China. E o outro fator que pode impactar no preço são essas tarifas aqui que fazem parte da formação do custo de reposição, que é os fretes. Eles vinham caindo relativamente bem, aí houve uma alta desses fretes novamente e agora eles voltaram a cair. Então, se esses fretes eles voltam a cair e eles poderiam voltar para esse nível aqui do começo do ano, de 2021, janeiro, dezembro, que seria o normal, na faixa de 30 a 35 dólares, nós podemos ver a China realmente pisando no acelerador para compra. Essa é a nossa esperança. Lá na China, o que coloca em dúvida também com relação à demanda são os preços do suíno vivo, negociado lá na Bolsa de Dalian. Vê que eles estão em níveis extremamente baixos, então isso já tem levado as margens de processamento para valores negativos. Isso daqui precisaria melhorar para poder gerar uma demanda por soja ainda. E rapidamente do milho, vamos falar um pouco do milho. O Brasil ele está realmente nesse final de ano com os estoques de passagem ultra apertados. Nós temos uma perspectiva de exportação já muito próximo a 20 milhões de toneladas com relação ao milho. Você vê que esse ano a perspectiva da Conab é fechar com 70 milhões de toneladas de produção, para ano que vem de 115 milhões de toneladas. Isso ele deve ter em torno de 30 milhões de toneladas para a primeira safra de milho aqui no Brasil, para a safra verão, mesmo com a alta dos fertilizantes, mesmo com a quebra de produção no Rio Grande do Sul. Mas essa safra ela sofrerá justamente pelos estoques apertados. Os estoques ficarão mais graves aqui, ó. Não, desculpa, esse é o estoque final. 6 milhões e 900 mil toneladas. Esse aqui é o estoque apertado. A produção ela está aqui, ó, 99 milhões. Esse estoque aqui, ele está ultra apertado desta safra para a próxima safra. Então, provavelmente em janeiro, nós não teremos milho para comercialização. Outro fator que deve pressionar os preços do milho é a logística que fica tomada para a soja. Então, você não consegue contratar caminhões para transportar porque já estão contratados para a soja. Você não consegue encontrar silos para armazenamento porque os silos estão tomados pela soja. Você não consegue vaga no porto para exportar porque o porto está dedicado à soja. Isso acaba pressionando os prêmios e acaba pressionando o preço também na bolsa do cereal. Então, há uma perspectiva de alta muito forte para o milho aqui no Brasil no início do próximo ano. Além disso,
os consumidores deram um tiro no próprio pé, porque eles tentaram baixar o preço do cereal meio que na marra, saíram das compras, fizeram indicativos muito abaixo e o produtor não foi para o jogo. O produtor simplesmente não vendeu o seu cereal. O que aconteceu é que, com essa queda de preços, o cereal voltou a ser competitivo no mercado internacional. Então, aquela expectativa que nós tínhamos de exportação na casa de 16 milhões de toneladas, a Conab ela coloca 22 milhões aqui, mas ela não atualizou esses dados ainda. Não é possível cumprir esses números. Porém, as consultorias privadas estimando 16, 17 milhões, o USDA mesmo estimando 17 milhões e meio do Brasil, essa quantidade de soja que foi nomeada para embarque no início desse ano, ele vai chegar próximo a esse número. A gente deve chegar muito próximo a 20 milhões de toneladas exportadas esse ano. Para uma quebra enorme que nós tivemos no meio do ano, por causa até das geadas que deram aqui no oeste do Paraná, faltará milho no início do ano. E os preços, sim, eles podem subir de uma maneira muito forte. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás sobre o cenário do milho, mas essa nomeação de navios agora, essa aceleração nas exportações no final de ano, acabaram mudando um pouco aquela dinâmica de preços, de comportamento da commodity. Chicago também está com viés a uma notícia que eu já vou compartilhar com vocês para a gente já se encaminhar para o fechamento, que saiu aqui que é menos milho e mais soja. Nos Estados Unidos, agora as cotações elas estão nessa oscilação, mas em fevereiro acontece a formação do seguro agrícola para o produtor rural. O comportamento na Bolsa de Chicago ela é de alta no mês de fevereiro, e março e abril as cotações elas têm que trabalhar para atrair o produtor para a área. E os custos de fertilizantes que nós vamos sentir para o Safrinha 22 e para o verão 23, os Estados Unidos vai sentir agora para o início do plantio em maio. Então, alguns veículos já estão postando aqui menos milho e mais soja. Então, esse título poderia ser até o título do vídeo: menos milho e mais soja. Então, nós temos dois cenários basicamente claros para as commodities agrícolas, as principais commodities agrícolas negociadas aqui no Brasil. Nós temos um viés de baixa ainda para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Não estou falando que a soja em reais ela vai cair aqui, mas lá em Chicago há esse viés de baixa ainda, podendo, se a China se apresentar na segunda quinzena de janeiro, esse viés reverter e ir para alta, mas eu particularmente nesse momento não acredito numa explosão de preços, com a soja ainda 1.500 centavos de dólar por bushel. Agora, o câmbio é o que está sustentando os preços. No início do ano, o nosso Banco Central já vendeu mais uma alta na taxa básica de juros de 150 pontos. Nós vamos chegar muito próximos a 11,5% de taxa de juros nominal aqui no Brasil. Será que esse fator vai ter força para pressionar a cotação da taxa de câmbio e ela cair de uma maneira bem forte, não essas correções pequenas que acontecem, para voltar, por exemplo, para 5,20, R$ 5 numa condição extrema? Não sei. Mas se acontecer isso, nós vamos ver o preço da saca de soja derretendo aqui no Brasil. Então, com esse cenário posto para a soja, já que a Bolsa de Chicago não tem um viés tão forte de alta assim, precisam acontecer algumas coisas técnicas ainda nos preços em Chicago para a gente definir realmente o viés. Mas um risco muito forte na taxa cambial, que pode ter potencial para derrubar os preços, nós ficamos basicamente refém dos prêmios de exportação, que nesse momento ainda estão bons. Mas conforme a safra chega no mercado, a tendência, o comportamento dos preços é dos prêmios caírem. Então nós temos um cenário que ele pede uma atenção muito de perto com relação aos formadores de preço da soja, para que nós não tenhamos uma surpresa no início do ano com a soja voltando a trabalhar ali 130, R$ 120, vai depender se esses fatores acontecerem. Vai acontecer isso de chegar a 130, R$ 120? Não acredito ainda. Mas, como eu disse no começo do vídeo, o risco ele está colocado. Risco de derretimento da taxa de câmbio, risco de as cotações em Chicago ficarem de lado e o comportamento sazonal dos prêmios acabar empurrando ainda o preço do mercado físico para baixo. Esse é o risco posto no mercado. Já para o milho, nós temos o cenário oposto.
Nós temos um estoque de passagem ultra baixo aqui no Brasil, com essa aceleração das nossas exportações no final do ano. Nos Estados Unidos, o mercado trabalha com uma redução de área de plantio devido aos custos de produção, principalmente pelos custos dos fertilizantes nitrogenados, devido à alta do gás natural que nós tivemos esse ano. Então, o mercado trabalha com essa expectativa. O mercado, em segunda linha, ele trabalha com uma demanda forte ainda pela China, e a China ela só tem basicamente os Estados Unidos e a Ucrânia para comprar o cereal, e a Ucrânia ainda está sem preço de competitivo no mercado internacional, então teria que recorrer ao Brasil, aos Estados Unidos. Desculpa, o Brasil não tem milho para exportar para Japão, para México, que seriam os concorrentes diretos da China, os maiores importadores globais. Então a China teria que recorrer aos Estados Unidos. Ela já tem nomeadas em seu nome 12 milhões de toneladas nos Estados Unidos, embarcou 1 milhão e um pouquinho. Então ela tem que embarcar ainda 10 milhões de toneladas aproximadamente nos Estados Unidos, porém ela tem que comprar mais 7 ou 8 milhões de toneladas de milho ainda para completar o programa de exportação que está indicado pelo USDA. Ano passado, a China importou 29 milhões de toneladas e esse ano ela acabou usando grande parte do seu estoque estratégico para tentar segurar os preços, principalmente no segundo semestre deste ano. Se a China voltar a comprar, e essa é a conversa que está em segunda mão, que ela vai importar a mesma quantidade de milho do ano passado, a gente pode ver mais um vetor de alta dos preços do milho. Então, a gente tem fatores para o milho, tanto de alta aqui no Brasil para o mercado doméstico, quando nós temos fatores muito claros, fundamentos muito claros nesse momento para a alta do cereal lá na Bolsa de Chicago. Então, para quem é produtor rural, existem duas estratégias diferentes que ele tem que pensar nesse momento. Uma estratégia de proteção de preços com relação à soja, uma estratégia bem definida para evitar esse risco que está imputado no mercado de queda de preços. E pro cereal, pro milho, ele também tem uma estratégia bem definida que ele pode criar agora, tanto para a safra verão quanto para a safrinha 23, porque se a safra verão acabar subindo, pelo próprio carrego dos contratos futuros, acaba mexendo nos preços do safrinha. Então é o momento de realmente sentar, se você tem um consultor, senta com o seu consultor, conversa com ele, que esse é um momento muito importante na definição das vendas, do teu orçamento, da tua previsão de venda, porque custos altos a gente vai sentir lá na frente. Então, a ideia do vídeo, ele ficou um pouco longo, meia hora de vídeo, mas era passar um overview, principalmente desses dois mercados, porque há riscos muito grandes e muito claros no mercado nesse momento. Conseguindo gerenciar de uma maneira eficiente esses riscos, você consegue aproveitar esses movimentos que o mercado provavelmente fará no início do ano. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, curta o vídeo, compartilhe ele com aquele produtor rural que você conhece, para ele dar uma olhada nesses dados que eu mostrei aqui, concordando com a análise ou não, mas pelo menos ele tem dados para que ele possa fazer a própria análise dele. E deixe o seu feedback aqui no vídeo para eu saber se o conteúdo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo. Se você não tem um consultor de gerenciamento de risco de preço para trabalhar na mitigação desses riscos, eu vou deixar um link aqui da consultoria Relatórios Agro e eles conseguem te ajudar por lá. Então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!